E aí, meu povo, o Cruzeiro está com uma situação meio insólita, porque não tem o Fagner, não tem o William, quer dizer, provavelmente não terá o William, né? O doutor Sérgio Campolina fez ali um boletim médico informando que o jogador está fazendo alguns trabalhos à parte e tudo mais, por causa daquela pancada do Kahneman, hein? Olha só os prejuízos que certos jogadores causam a médio e longo prazo, né? Provavelmente não tem Fagner, não tem William. Aí você pode falar, ué, cara, simples. Romero improvisado na direita ali, não tem Romero, tá suspenso. Christian, também não tem Christian, tá suspenso também. Kaique, suspenso também. E aí, gente, o que nós vamos arrumar nesse time com tantos desfalques na lateral direita, no meio-campo? Vocês já conseguiram dar uma de Leonardo Jardim da Shopee e montar esse Cruzeiro aí para segunda-feira? Desafiador, né, Emerson? Ontem eu e a Rafa ao lado do Valu já começamos a queimar alguns neurônios pensando nesse Cruzeiro para o jogo de segunda-feira. E quando a gente pensa por esse lado direito do Cruzeiro, que vai estar completamente modificado, sem o lateral direito titular e sem também o meia-direita titular, é ainda mais preocupante quando vemos quem é o adversário, né? Porque o Mirassol tem uma força ofensiva muito grande pelo lado esquerdo, com o Reinaldo, e aí possivelmente quem deve começar à frente dele é o Edson Carioca, que vem fazendo bons jogos, né? Tem também a opção do Alisson para entrar ao longo da partida. Então é um Mirassol que ataca muito pelo lado esquerdo e que ataca bem. Tem conseguido agredir bem os seus adversários por ali. Então, vamos ver o que o Jardim vai pensar. Uma pena esses desfalques, né? Por mais que o William não tenha feito um bom jogo contra o Santos, é um desfalque importante, assim como o Fagner já tem sido. O Christian nem se fala, a gente sabe que ninguém consegue cumprir tão bem a função do Christian quando é acionado, mas o Jardim vai ter que usar jogadores dentro do elenco e contar também com melhores performances, né? E aí, para mim, isso passa muito pela possível escolha do Jonathan Jesus. Eu vou ficar surpreso se for um outro jogador que não seja o Jonathan. Não porque ele tenha ido bem quando foi como lateral direito, não foi, né? Contra o Bragantino não fez um bom jogo, até foi substituído ao longo da partida e talvez tenha sido um dos piores jogos dele, ao lado daquele contra o Muxuquiruna lá na altitude. Mas não quer dizer que sempre vá dar errado, né? Acho que o Jonathan, por já ter jogado por ali, por ter um certo entrosamento com essa linha defensiva do Cruzeiro, é a opção mais provável, a mais pragmática, digamos assim, faça um bom jogo. Aí mais à frente vamos ver quem o Jardim vai escolher. Indicou contra o Santos que o Matheus Henrique possa ser uma opção. Talvez seja o primeiro jogo do Matheus Henrique como titular depois de tanto tempo parado, né? Quem sabe essa semana aí que o Cruzeiro teve cheia possa ter sido importante para ele ganhar ritmo. Aí tem a opção do Marquinhos também, que não me agradaria. O trio ofensivo, né? Com o Matheus pela direita e o Gabi centralizado, mas é uma coisa que não deu certo quando o Jardim tentou. Mas o certo é que o Cruzeiro vai ter que, de alguma forma, tentar competir e buscar essa vitória. Para mim é muito importante o Cruzeiro fazer o mesmo movimento que fez lá contra o Botafogo. Perdeu para o Ceará e, na sequência, já conseguiu vencer o Botafogo. Querendo ou não, já, entre aspas, apagou, né, a derrota contra o Ceará. Acho que o Cruzeiro precisa fazer o mesmo agora, depois dessa derrota contra o Santos. Já é bater o Mirassol para seguir em frente e começar o segundo turno muito bem, com tudo. É difícil, mas eu vou concordar com o Luiz Felipe aí, viu? É um dos jogadores que o Leonardo Jardim tem prezado em colocar no campo, mesmo quando o Cruzeiro eventualmente precisa ou descansar ou buscar o placar, é o Marquinhos quem está entrando, e às vezes até na frente de outros atletas que têm mais potencial. E podendo o Marquinhos jogar ou como um ala pela direita ou como um lateral direito, eu estou ali com o Luiz Felipe, é quase certo que ele vai estar no jogo. Eu confesso para vocês que isso, se acontecer como lateral direito, não vai ser uma surpresa para mim. Ele que com o Fernando Diniz já foi um atleta que jogou como lateral direito em alguns momentos, então para ele também não é um fato novo. O que nós já vimos do Jonathan Jesus jogando pelo lado direito, né, como um lateral direito, não me agradou nem um pouco.
É um atleta que sim, é jovem, tem potencial para crescimento, mas confesso que não me dá esperanças de que a gente vai conseguir sair tão bem, ele colocando o Jonathan Jesus como um lateral direito. Agora, com o Marquinhos também não. Então, assim, eu acho que o Leonardo Jardim tem um desafio muito grande, né? Eu concordo com o Caio, o Matheus Henrique talvez seja uma das peças escolhidas para iniciar, assim como o Eduardo também, tendo em vista que já era difícil, né, pensarmos em 3 substituições, agora aumentou um pouco mais, agora são 4 substituições possíveis, né? Então, tudo isso eu acho que escancara muito do que é o elenco do Cruzeiro, né? Quando você precisa, como nesse jogo, né, com atletas que um está machucado e os outros estão cumprindo suspensão, você olhar para o banco de reservas e não saber como lidar com essa situação, né? Escancara essa necessidade do Cruzeiro do mercado, mais uma vez. Já vimos isso durante os jogos, agora nós estamos vendo até na escalação. É torcer para que o Leonardo Jardim tenha utilizado esse tempo também de preparação para poder fazer novos testes e colocar em campo quem estiver melhor. Entendendo também o torcedor ficar bravo, que muitas vezes pode entrar uma outra peça que não seja esses citados, né? Questão do Wallace também podendo ser esse jogador para começar. Mas é um sacrifício, vai ser um jogo difícil, já seria um jogo difícil com os nossos titulares, agora na ausência de 4 titulares fica ainda mais difícil. Desafio bom, mas tenho certeza que o Leonardo Jardim vai conseguir nos ajudar nessa aí também. Estou muito preocupada, viu, Caramujo, amigos, pessoal de casa, muito preocupada exatamente por esse último ponto que a Amanda tocou. Esse jogo com o time titular do Cruzeiro já seria muito difícil. O Mirassol não perdeu nenhum jogo na sua casa até aqui. Tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro aí para fechar o turno. Então, é um adversário muito duro de ser enfrentado. Se eu não estiver enganado, o Mirassol tem só 3 derrotas no Campeonato Brasileiro até aqui, para Bragantino, Cruzeiro e Flamengo. É um time, assim, muito chato de ser enfrentado. E aí, para piorar, né, é um time que ataca muito procurando as paralelas, através dos seus laterais, dos seus pontas. E aí o Cruzeiro está sem os seus 2 laterais titulares e está sem o Christian. Então, é difícil de imaginar, né, que a gente não vá sofrer, nem que seja um pouquinho num jogo como esse, onde está a principal valência do seu adversário para atacar, você vai ter uma certa dificuldade de se defender, tanto na sua primeira linha quanto na última. Então, eu estou bastante preocupada, incomodada com algumas situações do elenco também, porque eu até comentei aqui ontem, o Caio estava. Eu entendo que se o Wallace, que é o nosso primeiro volante reserva, não puder substituir o Lucas Romero quando ele está suspenso, tem algum problema aí, né? Esse jogador não pode estar no elenco, porque é o natural, né? Seria o natural. Você tem um primeiro volante de origem no banco de reservas, o natural seria ele ser utilizado para substituir o seu titular. Mas nós discutíamos ontem, não surpreenderia se fosse Eduardo e Lucas Silva, o que eu não acho que é ideal, tá? Uma coisa é para um time que é um pouco menos qualificado, como foi o Sport lá, que seria outro tipo de jogo, mas para um jogo contra um adversário mais desafiador, eu não acho que é o ideal. Mas eu também estou imaginando que deve acontecer isso. E aí você fica se perguntando, né? Poxa, o Wallace não pode jogar na posição dele? Então, temos um problema de elenco. No caso da lateral direita, eu entendo que é uma grande infelicidade também, você perder os seus 2 laterais ao mesmo tempo, né? Mas aí o Cruzeiro vai precisar improvisar, seja o Marquinhos, seja o Jonathan Jesus, é um improviso. Eu não acredito, tá, na questão do Otávio Gabriel, por mais que ele treinou com um profissional muito jovem, seria pular muitas etapas, é uma situação muito diferente da do Cauã, que esse deve ir para o jogo, já se provou ali no Maracanã, né? Então, e o Christian, que é o motorzinho dessa equipe. Muitas vezes o Christian é o termômetro do Cruzeiro. Quando ele não tá bem ou ele não joga, o time sente. E aí você não tem essa opção em que pese o grande talento que o Matheus Henrique tem. A gente sabe que tá voltando de lesão, né? Então, mesmo que ele inicie, provavelmente não vai conseguir fazer o jogo completo, ainda precisa pegar ritmo. Então, nós temos muitos problemas para essa partida, que já seria difícil com o nosso time titular. Estou bastante preocupada a ver como o Leonardo Jardim resolve os nossos problemas, mas
algumas carências do elenco do Cruzeiro ficam, assim, gritantes nesse tipo de momento, né? Em que você não pode utilizar algum dos titulares. Dito tudo isso, acho que o Cruzeiro tem que buscar pontuar. Inclusive pelas 2 derrotas que teve em casa, né? São 2 tropeços, na minha opinião, contra Ceará e Santos. Acho que contra o Santos tem a questão da arbitragem, não dá para fugir disso, um gol legítimo nos foi tirado, mas perdemos o jogo e agora é importante buscar pontos fora. Mas eu vou falar algo que talvez seja polêmico, talvez o pessoal do chat não vai gostar, mas para mim o empate está de ótimo tamanho, porque com todos os problemas que o Cruzeiro tem diante de um adversário que é muito chato de ser enfrentado e não perdeu nos seus domínios ainda, eu não vou ficar triste se o Cruzeiro trouxer um pontinho não, viu?